Salve galera, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, mano, aqui o basquete não para. Nós não paramos. Gente, vamos para mais um capítulo da novela Jonathan Kuminga vs Warriors, né? Os Dubs não querem oferecer aquilo que o Jonathan Kuminga está pedindo, porém, Jonathan Kuminga está obrigando titularidade e também 25 milhões de dólares, nem que for num contrato de curto prazo, tipo 2 anos por aí, né? Jonathan Kuminga, quando foi draftado, né, ele foi considerado como um dos principais jogadores que poderiam elevar, então, o Warriors a um nível diferente, né, ao lado de Stephen Curry, Draymond Green e companhia. Ou seja, ele foi rotulado como um dos principais jogadores da nova era do Warriors, né? E também, enfim, o cara teve alguns problemas, né? Teve a lesão no tornozelo e depois também no seu regresso na temporada passada teve alguns problemas com o Stephen Curry, com Steve Curry, né? Eu sempre confundo esses dois nomes ali, pá. Com Steve Curry. Então, o Steve Curry, inclusive, chegou isso é engraçado. O Steve Curry, mano, chegou, né, a dizer, né, afirmar que o Jonathan Kuminga não tem potencial ou não é o cara ideal para jogar ao lado de Stephen Curry e Draymond Green e também o Jimmy Butler. Pô, aí desmotiva o cara, né? Simplesmente tu joga um balde de água gelada por cima do cara, né? Enfim, e depois o cara começou a esquentar muito o banco também, né? Lembrando que ele teve médias de 15 pontos, né? 4 rebotes e 2 assistências por jogo durante 24 minutos. Enfim, é algo relevante, né? Eu acredito que o Jonathan Kuminga possui muito potencial e esse potencial ainda não foi explorado, ou seja, o cara tem muito potencial inexplorado. E agora, a versão do Jonathan Kuminga, ele prefere 25 milhões, nem que for um acordo a curto prazo, e também ele quer titularidade. Enfim, já se efetuaram várias conversas, né? Já se efetuaram várias reuniões na Summer League, durante a Summer League também. Já houve várias conversas ainda na época dos playoffs, né, na pós-temporada, enfim, naquela época das finais, né, mas essas conversas não levaram a lado nenhum para os dois lados, ou seja, os dois lados não chegaram a um acordo, né, ainda que eles afirmavam na altura que as conversas ou as reuniões estavam fluindo de forma, enfim, boa para os dois lados, mas no final das contas não chegaram a um consenso comum e isso vai se arrastando e de acordo com Shams Charania vai se arrastando ainda para mais algum tempo, alguns meses, né? Eu acho que até a trade deadline, ou seja, fevereiro de 2026. Não, diante dessa toda situação, mano, surge a grande pergunta, né? Que realmente é o seguinte, ainda há potencial para uma possível troca de Jonathan Kuminga, ou seja, ainda sairá essa troca mesmo, né? Surge essa grande pergunta. Bom, diante disso, né, muitas franquias como o Suns, como o Brooklyn Nets, o próprio Bulls, né, o Kings também, o Bucks também, entraram em conversas, né? Diante dessa toda situação, a staff do Jonathan Kuminga procurou então ouvir outras franquias, né? Procurou então outras ofertas para impulsionar uma possível troca. Só que algumas franquias estão abertamente interessadas, mas a maioria não está interessada, né? A maioria não está interessada. Por exemplo, o caso do Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets tem muito espaço no teto salarial, mas não demonstrou um interesse muito sério numa possível troca do Jonathan Kuminga, né? Além dessas franquias, o próprio Warriors também está dificultando a situação. Por quê?
Porque existem algumas franquias que já chegaram a oferecer, né, algumas propostas, alguns pacotes, só que o Warriors não aceitou. Por quê? Porque esses pacotes, obviamente, não estão de acordo com aquilo que o Warriors pretende, né, adquirir diante dessa troca. Por exemplo, de acordo com o Bulls, né? Por exemplo, tem o Bulls, né? O Bulls chegou a oferecer o Ion Dozumnu, né? Ele chegou a oferecer o Ayo Dozumnu e o Jalen Smith. Só que esses dois caras não interessam ao Warriors. Tipo, o que eu vou fazer com esses caras, né? Tipo, é a pergunta que o Warriors fez pro Bulls. Além do mais, o Bulls também tá com um problema ali para resolver. Josh Giddey, o australiano, o armador australiano, o cara tá pedindo 30 milhões por ano, né? Ou seja, ele também quer seguir o próprio Jalen Suggs, que assinou uma extensão na temporada 2024, lá para outubro, né? Que conseguiu 30 milhões por 5 anos. O cara também quer seguir essa vibe do Jalen Suggs. Bom, aí é outra vibe, Josh Giddey. Até agora existe um impasse entre o Bulls e o Josh Giddey. Então, é uma questão que eles têm que resolver ainda. Isso está a atrapalhar também, né? Então, e não é que o Warriors vai querer também o Vucevic, né? Enfim, o Warriors não demonstrou interesse no Vucevic também. Enfim, esse pacote não interessa para o Warriors, praticamente, né? O Suns também ofereceu um pacote, mas o Warriors não aceitou. É o Grayson Allen. O Grayson Allen tem um contrato meio salgado e longo. E de acordo, né, com algumas informações, de acordo com alguns insiders, o Warriors neste momento está priorizando contratos curtos, tipo num período de no máximo 2 anos. Então, é aí que acontece, ou aí que entra a não concretização desse negócio entre o Suns e o Warriors, né? Porque o Suns já estava há muito tempo, até agora continua atrás do Jonathan Kuminga, principalmente desde os rumores com uma possível reunião novamente do Kevin Durant, que acabou indo pro Rockets, né? Então, desde aquela época, o Suns já estava à procura de uma troca envolvendo Jonathan Kuminga com Kevin Durant, né? Mas o Grayson Allen tem um contrato de 3 anos, né? Então não é viável para o Warriors. Aí não deu certo também. E depois entra aí o Sacramento Kings, né? O Sacramento Kings, de todas as franquias, né? De todas as franquias que estão interessadas, o Sacramento Kings que foi mais distante, que ofereceu um pacote assim, mais um tanto quanto atraente e que está mais interessado até, né, nessa possível troca. Só que o Warriors quer o Keegan Murray e deixa eu ver o nome desse cara aqui, se eu não estou esquecendo, né? Olha, o Warriors quer o Keegan Murray e o Keon Ellis, né? Que são dois jogadores muito importantes neste momento, são jovens e são dois jogadores muito importantes para o Kings. Então, o Kings não quer liberar esses dois jogadores. Os jogadores que o Kings pretende liberar, né, de acordo com alguns insiders, é o Devin Carter e o Dario Saric, e mais uma escolha de primeira rodada, né, protegida para o Jonathan Kuminga. Ou seja, o Kings ofereceu esse pacote, Dario Saric, Devin Carter e mais uma escolha de primeira rodada protegida para o Warriors. Portanto, o Warriors negou, não aceitou também esse pacote. O Warriors quer o Keegan Murray e o Keon Ellis. Aí não dá certo, né? Então, essas negociações esbarraram ali, né? E ficou assim, neste impasse, né? Ou seja, as coisas não estão indo muito bem para o lado do Warriors e o lado do Jonathan Kuminga, né? Então, pessoal, a questão que fica também é o seguinte, né? Quando é que isso vai terminar? E como é que isso pode impactar num futuro próximo para o Warriors, né? Acontece que o Jonathan Kuminga quer, enfim, algumas exigências que no momento eu acho que ele não está em condições de exigir, sabe? O cara não é um All-Star,
né? O cara só tem 22 anos, tem muito potencial inexplorado, ok? Mas o cara não é um All-Star. Então, você quando não está num padrão de, no mínimo, All-Star, não pode vir com esse tipo de exigência. Se você é jovem, acabou de entrar na franquia, agora, recentemente, né? Então, no momento, resumindo e concluindo, eu acho que essa troca não vai sair. Por quê? Porque no momento não existe mercado para o Jonathan Kuminga. No momento, não há mercado para o Jonathan Kuminga. E outra, gente, existe um prazo para o Jonathan Kuminga assinar? Não, não existe um prazo para o Jonathan Kuminga assinar um contrato com o Warriors. Isso é que torna as coisas mais difíceis para os dois lados. Por um lado é que o Jonathan Kuminga não tem pressa. Jonathan Kuminga não tem pressa de assinar e está fazendo uma baita pressão, né? Por outro lado, o Warriors, à medida que o tempo passa, vai se vendo numa situação muito complicada, porque eles tiveram uma free agency muito, mas muito fraca, né? Então, eles já entraram em contrato verbal com Al Horford e o DeAnthony Milton, né? Só que eles não podem assinar nenhum contrato oficialmente no momento, porque o Warriors precisa resolver ainda a situação do Jonathan Kuminga, né? O Warriors precisa liberar, né, na sua folha salarial alguns milhões, né? E esse valor virá do acordo com o Jonathan Kuminga. Porém, Jonathan Kuminga não tem pressa para assinar, né? E o cara simplesmente está fazendo essas exigências. Existe a possibilidade de o Jonathan Kuminga no caso, assinar um contrato de um ano, né? Um contrato de um ano no valor de 7 milhões, que é o máximo que o Warriors pode oferecer nessa situação. Ou seja, se a situação se arrastar, né, até lá, existe essa possibilidade, né? Só que esse contrato, no final, não seria bom para o Jonathan Kuminga, também nem seria bom para o Warriors, porque o cara iria sair na próxima trade deadline, que será em fevereiro de 2026. Então, o cara sairia de graça, praticamente, né? Ele se tornaria um agente livre restrito, sairia de graça, praticamente, e o Warriors não conseguiria nenhum ativo com ele. E também, enfim, não existe mercado para o Jonathan Kuminga no momento. Né? Então, é uma situação muito complicada para os dois lados e a gente está aqui, né, para saber no que dará, né? Que fim irá levar essa novela, né? Bom, pessoal, essas são as informações com relação a esse impasse de Jonathan Kuminga e o Warriors, né, os Dubs. E não se esqueça, pessoal, de dar aquela joinha mágica, não se esqueça de comentar, não se esqueça de compartilhar o canal com aquele parça ou com aquela parça que gosta de basquete, que gosta de esporte e não só, pessoal, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo, ok?